Bem-vindos, companheiros e convidados. Lembrando a todos que essa reunião está sendo gravada e será divulgada nas mídias sociais do clube após sua edição. Declaro aberto a quinta reunião ordinária do Rotary Clube de Maringá Norte do ano rotário 2021, sob o lema "O Rotary abre oportunidades". Bem, gente, antes de abrir a palavra, eu gostaria de passar para o companheiro Paulo Miguel falar um pouquinho o que ele quer comentar aqui hoje. PH? Então, companheiros, bom dia a todos. Eu pedi uma palavrinha para o Brito, agora na reunião, para eu fazer um comunicado aqui a todos, né, que eu vou fazer um afastamento, vou me afastar do grupo por hora, vai ser um até logo. E, enfim, só queria falar que a experiência que eu pude acompanhar, por exemplo, da gestão do meu sócio foi muito gratificante, eu aprendi muito de Rotary com ele, mais uma vez. E, enfim, sou muito grato ao Maringá Norte, que é meu clube mesmo. E é isso, só informar essa notícia aqui para mim é um pouco difícil de falar, tá bom? Obrigado, companheiros. Gente, o PH veio pedir baixo para mim e eu conversei com ele e tal, e já até conversamos um pouco sobre o porquê eu já saí uma vez e eu senti que ele está mais ou menos na mesma situação que eu, querendo organizar as coisas, querendo dar um passo para frente. Ele precisa realmente, ele se sente mais tranquilo se afastando no momento para fazer tudo o que ele precisa fazer para depois voltar. Mas que isso não seja um adeus, que seja um até logo, né? A gente já conversou sobre isso. E é isso, companheiros. É uma baixa que a gente tem, mas para organizar as coisas e logo, logo o PH está de volta. Bem, gente, voltando... Diga. Deixa eu perguntar uma coisa pro PH. Já casou, PH? Já casou? Não. Não. Vou casar. Não precisamos casar você, porque aí você vai quietar o facho, velho. Pois é, né? Quem sabe assim você quieta o facho. Mas é até um pouco por isso também, Scabora, organizar umas situações. Em setembro, sou o novo do ano que vem, quer dizer, né? Vou estar casado. E aí vamos ver. Um abraço. Abração para você, cara. Bem, gente, uma coisa que eu queria comentar com vocês hoje, que é muito importante, é o contrato da Casa da Amizade que saiu. Eu mandei para vocês no grupo lá. A reunião vai ser amanhã para bater o martelo. Eu fiz diversos questionamentos no grupo dos presidentes, entre eles o valor que está se discutindo, do valor da refeição, porque a primeira versão, na verdade, era para ter uma refeição de inicial, por causa que tudo ia ser relacionado a cardápio, mas inicial era uma previsão de R$12, tá? E agora, na versão que já está sendo apresentada, e pelo que eu entendi, já vai ser basicamente assinada aí na próxima semana, já estamos voltando para o patamar que a gente tinha antes de R$22, que era o valor do buffet da Dona Lúcia. Nisso, não se especificou valor nenhum de bebidas, não se especificou nada de... Só taxas, basicamente, né? O que a gente pagaria se fosse usar a Casa da Amizade, mas mesmo assim são dois contratos que tem lá, é o contrato de locação e o contrato de prestação de serviços. Então fica um pouco confuso na leitura, porque em um você vê que para usar a Casa da Amizade é um aluguel de R$900, e no outro você vê que se você usar o buffet, esse aluguel
cai para R$400. Em outras palavras, se a gente quiser fazer uma campanha para fazer algum prato lá na Casa da Amizade, quiser fazer tipo uma feijoada e quiser cozinhar a feijoada, já tem um custo e, se não, R$400 para eles fazerem a feijoada e a gente acertar o valor dessa feijoada produzida e vendida com eles. Eu acho que nós acabamos parando no mesmo lugar que a gente estava, na verdade, com a Casa da Amizade. Se tinha uma intenção de reduzir despesa, eu não sei se a gente vai chegar nisso, mas eu queria ouvir vocês um pouco para ter um pouco de noção do que eu vou sentar amanhã na reunião para defender ou aprovar ou desaprovar no que for discutido. Alguém quer falar alguma coisa? João. Brito, acaba que eu vou ler hoje, acaba que eu não li ainda o contrato que você mandou ali, mas me tira uma dúvida, como que ficou aquela questão da obrigatoriedade de 3 reuniões? Tem isso ainda? Acabou isso, tá? Você só tem que avisar se não me engano, com 14 dias de antecedência. Você não vai ter a reunião se você... não, eu tenho 2 reuniões por mês tal dia, tá definido. Você não vai ter a reunião nesse dia, você tem que avisar com 14 dias de antecedência. Mas não tem obrigatoriedade mais de reuniões mínima junto à Casa da Amizade. Você pode marcar. Mas assim, é até uma dúvida que eu tenho. Digamos, a quinta-feira, na hora do almoço, é um horário reservado para nós? Porque assim, digamos que vai voltar as reuniões e nós optamos por fazer no início de uma forma híbrida. Assim, digamos, tá? 2 reuniões virtuais e 2 presenciais. A gente já tem um dia definido ou isso? Olha, não está escrito isso. Eu acredito que eles vão tratar da seguinte forma. Vocês têm seus dias já definidos anteriormente. Esses dias, o que vocês querem ou não manter. Mas isso eu acho que só vai ser discutido depois de voltar a pandemia, tá? Depois de voltar às reuniões presenciais. Eu acho que isso não vai ser discutido nesse momento. Mas pelo que eu entendi, tipo, a quinta do almoço é de vocês, até que vocês digam que não é mais de vocês. Nós vamos trabalhar só 2 reuniões mensais, a primeira e a última do mês. Presenciais, primeira e a última, por exemplo, um exemplo. Você definiu que é isso. Então, esses outros dias eu vou definir se alguém quer usar. Aí eu acho que vai ficar aberto. Alguém tem mais alguma coisa? Nossa. Bora? Oi. Pode falar. Há intenção do Maringá Norte de diminuir as reuniões? Até o momento não, por causa que a gente não sentou para definir isso. Acho que tem que sentar em assembleia para definir isso depois. Mas eu estou convocando vocês hoje para a gente discutir esse contrato da Casa da Amizade, esse modelo que, na verdade, está basicamente o mesmo do que estava, só liberou as questões das reuniões, basicamente, e os valores de aluguel. Deixa eu ver se eu acho aqui mais alguns pontos importantes nesses contratos, mas existe a intenção, sim, de fazer 2 virtuais e 2 presenciais. Sim, mas não tem nada definido. A intenção... Não. É como intenção. Aí fala, o preço unitário por refeição nas reuniões ordinárias será de R$22. Não me passaram o cardápio, então eu não sei nem se os R$22 que a gente está passando é igual, inferior ou superior ao que a gente pagava antes. Então, já pedi isso daqui, não informaram. Aí, no preço unitário de cada refeição, já estão incluídos aperitivo de entrada, e daí consiste aquela mesa que a gente já tinha lá de entradinha, bebidas e café. A bebida do almoço
não está incluída nesse valor. Então, pelo que eu estou entendendo, eu quero uma água. Você vai lá no bar e paga a sua água. Você paga o que você consumir efetivamente. Por um lado, fica mais barato se for tomar água, se o resto não muda muito. Não sei quanto, por causa que eles também não passaram tabela de Amigo, preço. já te ligo, eu tô numa live ao vivo aqui, tá? Já te ligo. César? Ô Brito. Oi. Bom, vamos lá. O César já falou que a gente tem a intenção de trabalhar 2 reuniões virtuais e 2 presenciais durante o mês. Isso foi algo discutido no início da pandemia, que a gente não sabia, só para relembrar todo mundo aí. Uhum. E que a gente não tem uma definição efetiva porque a gente não sabe ainda como é que vai funcionar as coisas quando começarem a liberar. Mas falando especificamente do contrato da Casa da Amizade, na verdade eu tenho algumas certezas e algumas dúvidas. A certeza é que não está mudando nada do que era antes. Se eu entendi bem lá, vão botar uma pessoa para cuidar do restaurante, que vai poder vender as marmitas dela para fora, vai explorar comercialmente o espaço. Vai cobrar um aluguel dessa cozinha, na verdade, por causa que antes a gente que mantinha a pessoa lá, agora vai receber um aluguel referente a isso. Isso. Aí, enfim, então esse modus operandi aí continuou o mesmo. É alguém explorando comercialmente a cozinha e fazendo a oferta de alimentação para os clubes que continuarem se reunindo na Casa da Amizade. Então, isso para mim é uma certeza diante daquilo que eu li, né? Uhum. Agora, as dúvidas são as maiores possíveis, né? Questão de valor, questão de como é que vai ser esse serviço, vai estar, enquanto estivermos fazendo as reuniões presenciais, vai estar aberto, isso vai ser explorado comercialmente também, aquele salão para que qualquer pessoa que passe na rua chegue lá e sente e almoce, não vai ser só marmita. Então, assim, eu acho que tem várias coisas aí que estão pouco claras, né? E, infelizmente, é meio que um modus operandi também, quando a associação passa para as coisas para os clubes. Sempre uma tentativa de enfiar a goela abaixo um monte de coisa com explicações um tanto quanto sempre confusas. Superficiais. Eu, enquanto presidente, discuti um monte, Edson um monte, o João Marcos um monte, você já participou de Margonato também um monte, você já viu como é que é o nível das reuniões. Eu não sei, eu ainda acho que essa exploração ela está acontecendo da forma errada. Enfim, só para deixar isso registrado. Mas confesso a você que para mim vai continuar o que era, com um monte de incertezas de que como vai ser realmente essa prestação de serviço. Só para só para deixar registrada essa situação. Richard, aquelas dúvidas que você tinha me passado eram dúvidas minhas também. Uhum. E eu questionei eles, não é mais fácil simplificar isso e colocar uma tabela, um anexo desses contratos? Aí eles, pela segurança jurídica é melhor fazer desse jeito. Para mim, quanto mais simples e mais claro tiver as opções, acho que é mais fácil. Aquilo ali está um tanto quanto confuso no meu entendimento. Só para lembrar que nós já tivemos algumas discussões, nunca levamos isso a cabo efetivamente, mas sempre foi discutido se compensaria permanecer na Casa da Amizade ou não. Não estou dizendo que a gente tem que discutir isso agora, mas quanto mais confuso fica as coisas que a associação tem levado para a exploração da Casa da Amizade, mais eu me convenço de que até onde vale a pena participar desse tipo de coisa. Então, enfim, é só um registro, é só uma opinião. É isso aí, Brito. Ô, Brito. Alguma coisa? João? Ô, Brito, uma coisa que eu acho que é bom também saber, eu sei que isso não vai estar no contrato, mas digamos assim, que eu sei que alguns clubes vão fazer dessa forma futuramente híbrida, né? Pelo menos tinham falado que iam fazer, né? É assim, que existe também a per capita da Casa da Amizade, né?
que se, por exemplo, nós utilizarmos o buffet uma vez por mês ou 2 vezes por mês, teremos redução da per capita da Casa da Amizade. Eu acho que é uma coisa que vale a pena perguntar também. Eu acredito que não. Eu acho que você entrou na Casa da Amizade, a per capita é a mesma coisa. Eu só acho que o que vai economizar na nossa conta no final é quantas reuniões a gente vai fazer ou não, que vai pagar por cabeça ou pelo percentual lá que está escrito lá, que tem um... Não é mais aquele percentual, vai ter que ter confirmação. Tem uma margem de segurança, mas não é muito significativa. Então, a gente vai ter que ter confirmações de presença nas reuniões. Eu concordo com o Richard no mesmo sentido que nós estamos indo para o mesmo caminho e no fim das contas vai acabar dando na mesma. Porque até certo ponto não vai ser viável para quem está lá, né? Por isso que ele vai ter que explorar, fazer marmita para fora, porque senão não faz sentido ele estar lá. Agora, se a pessoa está lá, se ela vai fazer serviço para fora, por que tem que estabelecer um valor? Porque às vezes ela pode estar vendendo marmita para fora mais barato do que para nós vai estar vendendo para dentro. Então, quer explorar o local? Explora. Só que não trava preço. Porque vai depender da negociação, vai depender de um monte de coisa. Por que não dá liberdade para o clube negociar? Aí é isso, eu não consigo entender o porquê disso, tendo em vista que, uma vez que você não trava a exclusividade para ela diária ali na semana, igual era com a Lúcia, a pessoa ali não vai estar viável, não. Ela vai ter que fazer alguma coisa para fora, senão ela nunca vai funcionar. É por causa que no contrato também, César, tá incluindo os valores de limpeza, tá? Limpeza, manutenção, não sei o quê. Então, eles travaram porque... Ela vai fazer a manutenção da Casa da Amizade. Pois é, tem no contrato dizendo que a questão da limpeza e questão da manutenção da cozinha é por conta da pessoa. Não, então, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Eu tenho uma cozinha. E eu tenho um espaço na frente. Se eu aluguei para ela a cozinha, eu poderia não vincular uma coisa com a outra. Sim. O espaço com a cozinha. Agora, eu aluguei a cozinha, é igual aluguel de casa. Você vai ter que fazer a manutenção do seu local. E o que eu estou dizendo é, uma vez que não existe o vínculo com a casa, diretamente, a casa que eu digo é com os clubes, e nós temos a liberdade de não usar, se a gente quiser usar uma vez por mês ou nenhuma por mês, a gente tem essa liberdade, a princípio, se não existe esse vínculo, ela vai ter que sobreviver de alguma maneira. E esse sobreviver de alguma maneira poderia deixar aberto para que cada clube negociasse a sua. Claro que o grupo tem mais força. Se negociar 10 clubes ao mesmo tempo com ela, é bem melhor do que um grupo, um só. Porém... Você quer desvincular uma coisa da outra. O ideal é deixar desvinculado. Encerra esse negócio de botar preço e vamos os clubes negociar individualmente como o cardápio que quiser, na verdade. Quem usar mais tem que ter um benefício e ter um preço menor. Ele está usando mais. Quem amarrar lá 4 vezes por mês tem que ter um benefício. É nesse sentido que eu estou falando. Versus aquele outro que tem uma vez por mês só. Agora, se a gente juntar 10 clubes, nós estamos falando de 10 reuniões por semana ou de 5 reuniões por semana, aí vai da negociação, aí vai, sei lá, para mim, até certo ponto, a Casa da Amizade não deveria se envolver, tendo em vista que, como o João perguntou, a per capita, teoricamente, é para Casa da Amizade, não é para cozinha. Nesse caso, que estamos alugando para uma outra pessoa. Então, se a gente tiver mais ou menos... tende a baixar, inclusive, por causa que se a gente está ganhando dinheiro com a cozinha, a per capita da Casa da Amizade tende a baixar. Mas isso até agora não foi falado em assunto nenhum. Eu vou fazer 4 vezes, 4 reuniões, é uma coisa.
a per capita baixa. Não, mas aí é que tá. É igual um clube. Você se associou a um clube, eles não te perguntam quantas vezes por semana você vai frequentar o clube. Se você é associado, você vai pagar indo 1 ou indo 5. É nesse sentido. Então, teoricamente, não deveria baixar por uso, mas deveria baixar porque nós estamos alugando o espaço para uma outra pessoa. E essa outra pessoa vai dar um resultado para a Casa da Amizade. Aí, beleza. Agora, o que eu não estou entendendo é o vínculo da Casa da Amizade querendo travar um preço de uma coisa com o clube versus a cozinha. Porque se a cozinha vai ter que sobreviver fazendo coisa para fora, por que você não negocia direto com ela sem travar um preço? Eu estou vendo duas coisas separadas. Eu não estou vendo uma coisa igual era com a Lúcia. Richard? Vamos lá, de novo, só mais uma opinião. Existe um movimento muito grande do Rotary International dizendo para que os clubes tenham muita flexibilidade naquilo que desejarem fazer, como novas formas, inclusive, de trazer novos associados, permitir que pessoas que não consigam frequentar, por exemplo, 4 reuniões no mês, que possam participar. Bom, enfim, tem uma série de flexibilidades. Talvez eu pareça muito pessimista, mas essa é uma discussão que nós estamos tendo da Casa da Amizade que, infelizmente, não vai levar a muita coisa. A maior parte dos clubes aqui de Maringá não estão nem aí para nada. Eles não devem nem estar tendo essa preocupação de discutir que nós estamos tendo aqui. Quem participa das reuniões sabe do que eu estou falando. Vai chegar lá, um monte de gente vai levantar a mão lá, vai concordar com tudo isso que está vindo pela associação, está tudo certo e vira regra para todo mundo. De novo, só uma opinião. Cada vez que essas discussões ressurgem, para mim fica mais claro que a gente tem que achar um espaço nosso, de preferência fora da Casa da Amizade, porque só dá confusão, tira muito tempo nosso, tira muito foco do que a gente precisa realmente fazer enquanto um Rotary Club, e a gente fica discutindo essas coisas aí que não leva a nada. Todo ano é a mesma coisa. Vai mudar, não vai mudar, a cozinha, vai isso, vai aquilo, e, cara, nós temos que usar o nosso tempo para discutir coisa mais importante. E eu acho que a associação, ela não nunca que ela traz as coisas, ela traz de uma forma muito clara. É sempre do jeito que você está aí vendo, manda uma coisa, manda outra, aí pergunta, despergunta, e no fim das contas chega lá, 80% dos clubes lá não sabe nem o que está acontecendo, levanta a mão lá, concorda com tudo e está tudo acontecendo. Acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado até onde a gente leva esse tipo de discussão, porque realmente a cada ano que passa eu me decepciono mais com a associação. Mas, de novo, só uma opinião e um desabafo. Alguém tem uma posição diferente? Porque eu estou quase abrindo a assembleia para a gente definir já se fica ou não na Casa da Amizade. Só por último, ou sei lá, só para reforçar o que o Richard falou. Ali, no passado, naquela discussão que a gente teve, a Casa da Amizade é uma ótima ferramenta de Rotary. É um ótimo aparelho para usar Rotary. Para você poder, ali na frente, fazer um consultório e a gente equipar para fazer uma prestação de serviço para a comunidade. Eu vejo a Casa da Amizade para isso. Concordo com o Richard, para reunião, se não é tendência, vai ser uma questão de tempo. Se continuar do mesmo jeito da Lúcia, todo mundo pular fora. Ainda mais se tiver a liberdade de pular fora a hora que quiser. Então, eu levaria o assunto Casa da Amizade para o lado do aparelho de prestação de serviço para a comunidade. Fora isso, concordo plenamente. Vamos procurar um lugar fora para almoçar e tá tudo certo. Eu tenho espaço aqui, só não tem comida. Se quiser pedir. Mas isso é o de menos. Meu, tá todo mundo pedindo delivery. Isso aí é uma questão de olhar para alguém e falar e fechar mensal, sei lá. Agora, se todo mundo quiser variedade, qualidade Master Blaster de restaurante, aí é outra história. Agora, se você fechar regularmente, sei lá, fecha, vou inventar, tá?
fecha com o Catedral ali, com o Brito sempre come. Um hambúrguer para cada um. Ah, ele tem Cara, é PF um também. hambúrguer. Ele tem PF Então, lá. tenho certeza que é toda semana, sei lá. Isso aí, ou a gente, sei lá. Essa é a minha opinião. Me tirem só uma dúvida rapidinho. Se uma hipótese de sair da casa da amizade, que eu até eu esqueci, que nem, por exemplo, o Rotary é assim, ele se reúne fora da casa da amizade. Ele paga per capita de casa da amizade? A pessoa que não se reúne lá? Só me tire essa dúvida. Não Não. paga. Olha, deixa eu falar uma coisinha rápida. Eu nunca fui favorável à casa da amizade em toda a minha vida rotária. De todos os lugares que eu visitei fora do Brasil, a casa da amizade vive muito bem, obrigado. Alguns locais aqui no Paraná também funciona dessa forma. Londrina mesmo tem vários clubes que reúnem em restaurantes. Almoço e janta não são obrigatórios nem café da manhã para nenhum rotariano. Nenhum. Fazem porque todo mundo vai no horário do almoço, se reúne na hora do almoço, por que não almoçar? Todo mundo vota, todo mundo se acomoda nesse fato. Eu, quando governador, teve um clube que veio contar uma vantagem para mim lascada, porque o prefeito tinha dado terreno, tinha dado todas as condições e eles iriam construir uma casa de amizade. Eu falei para eles, olha, é exatamente isso que vocês não vão fazer. E a casa de amizade, se reúne onde estão. De casa de amizade, porque casa de amizade significa custo. E é um custo elevado. Todos os lugares. A casa de amizade surgiu no Brasil por causa da Associação das Senhoras de Rotarianos. Então, parte dos Rotary Clubes construíram casa de amizade e colocaram o nome da associação, porque não podia ficar o nome do Rotary, e acabou nascendo essa coisa no Brasil. E aí gera um custo elevadíssimo para todo mundo. E os rotarianos não querem, na verdade, esse custo. Agora, a pergunta é, se eu fizer um restaurante, se eu fizer um hotel, é mais barato do que estar na casa de amizade ou não? É uma bela pergunta que tem que ter resposta. De repente vai ficar mais caro, mesmo com o contrato A, ou B ou C, vai ficar mais caro. Então tem que analisar isso. Uma vez que nós já temos entendido a casa da amizade. Por enquanto não tivermos a vacina, com certeza absoluta, nós vamos ficar nesse vai e vem. Prefeito ameaçando, governador ameaçando, empresas quebrando e ninguém entendendo nada. Na verdade, então, os Rotary Clubes deveriam realizar, até que haja essa vacina, uma reunião talvez presencial e as demais fazendo, para poder não ficar nessa berlinda de estar dependendo de uma coisa que nós não temos nem até dúvidas, como estou vendo aqui, dúvidas enormes em relação a procedimentos e tudo mais na casa da amizade. Veja, é uma situação meio complicada, porque ficamos todos dependentes da casa da amizade. Não sei quanto é benéfico ou não ter uma ação comunitária na casa da amizade, ou seja, o cara que explora a cozinha, explora para todo mundo. Não sei dizer isso, não tenho opinião a respeito disso. Eu não vou opinar a respeito disso. Eu vou opinar em relação ao Maringá Norte. Então, a questão nossa é decidir se nós continuamos do jeito que estamos por um tempo, até que surja a vacina e volte ao normal, ao novo normal, que não sei qual que vai ser,
vamos fazer uma reunião por semana, por mês, fora, presencial, que todo mundo faça o companheirismo, converse, veja, se fale. Vamos. Temos que se fazer na Casa da Amizade? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Temos que fazer. Vai ficar mais barato a gente fazer em outro lugar? Não sei. Eu acho que para mim não é sangria desatada. Tem que entrar nessa reunião tranquilo, ouvir tudo que tem que ouvir, opinar algumas coisas, se posicionar em relação à visão mais macro, uma visão mais abrangente, olhando para frente, olhando para o horizonte de que, eventualmente, nós vamos ficar até o final do ano ainda com essa pandemia do jeito que está, e ainda de uma série de coisas, vários empresários quebrando, várias situações sendo tomado conta de pandemias estúpidas, de coisas que estão inventando, e vamos aí. Então, eu acho que o Rotary, ao contrário, na minha opinião, deveria assumir uma postura bastante intensa e forte contra a pandemia, ou de consciência em relação à pandemia, e trabalhar nesse sentido. Esquecer esses aspectos burocráticos internos nossos, principalmente considerando o caso da amizade. Não sei, essa é a minha opinião. Caso da amizade, para mim, eu posso reunir aqui na minha empresa, eu posso reunir no restaurante, eu posso reunir no hotel, eu posso reunir onde fica melhor para todo mundo. Uma semana no mês a gente reúne em algum lugar, outra semana em outro lugar, e assim por diante. Se é que quer ter o presencial. Se não, enquanto não puder, não fazemos presencial. Entendeu? Não sei. Minha opinião. Eu tenho que entrar tranquilo nessa reunião e ouvir o máximo que você puder, questionar o máximo que você puder e não haver pressão nenhuma, e quando alguém falar alguma coisa, se posiciona como Rotary, e não como Rotary Clube só Marinha Norte. Como Rotary Marinha Norte, você representa a Marinha Norte, mas como Rotary numa visão mais macro. Perfeito, Mauri. Eu compartilho muito do que você falou também. Bem, gente, então eu acho que eu vou partir do seguinte princípio. Eu acho que eu vou para a reunião para ouvir e questionar o que eu tiver que questionar. Essa do César aí de separar e individualizar os clubes é uma boa. Eu acho que... Ouve o máximo. Se o cara vai vender marmita a 12 para vender para fora, por que nós vamos pagar 22? É questão de negociar. Então, acho que eu vou nesse raciocínio inicialmente para discutir isso. A questão do Amaury falar da inexistência de casas da amizade fora e como manter as reuniões, eu já estou preparado para quando voltar a reunião presencial ou não, já fazer todas as transmissões ou as gravações das reuniões para pôr online. Eu já me preparei inteiro. Você viveu isso no intercâmbio lá na Alemanha. Isso. Mas, ao mesmo tempo, eu já me preparei para fazer as gravações, mesmo que a gente voltar presencial, e disponibilizar essas reuniões para os companheiros a posterior, praticamente como uma ata ao vivo, basicamente. Quem quiser, inclusive as primeiras 4 reuniões já tem no YouTube, tá? Já coloquei, já editei e já transmiti como prometido nas primeiras reuniões. Já estão no YouTube e no Facebook. A qualidade do YouTube está muito superior à do Facebook, honestamente. Eu acho que é o sistema de carregamento, mas já está disponível nas redes sociais do clube. Quem quiser ir lá olhar o que foi discutido anteriormente, a gente falou muito sobre projetos anterior. Fizemos um apanhado geral. Então, e a gente vai seguir. Eu gosto da ideia do César de pensar a Casa da Amizade como uma prestação de serviço à comunidade.
Eu acho que é o que o Rotary deveria fazer com os imóveis que se recebe, na verdade. Se tivesse que ter o consultório odontológico, se tivesse que ter um atendimento médico, checagem de diabetes, pressão, o que fosse, eu acho que a Casa da Amizade serviria muito bem como um meio inicial de checagem básica, talvez até, ou algum tratamento mais específico. A gente fica tentando sempre providenciar lugar para resolver essas coisas e a Casa da Amizade está lá e ninguém vê isso como um propósito, só como reunião. E acho que a gente vai ter que deixar para definir isso quando realmente voltarem as reuniões presenciais. Não tem como começar a fazer cotação agora, sendo que a gente não vai se reunir presencialmente também. Da pandemia. Então, vamos ver como é que vai acabar essa discussão na Casa da Amizade. E depois a gente, quando voltarem as reuniões, a gente define se sai ou se fica e como que vai definir isso. Bem, alguém tem algum... Eu acho que a Casa só um pouquinho, Brito. A Casa da Amizade, para mim, eu acho que é um baita de um canal de comunicação com a comunidade. Entendeu? Sim. Rotária. Comunidade, não a comunidade rotária. Comunidade. Sim. Bem, gente, eu comecei a tomar pé das finanças do clube. O William começou a entrar em contato com alguns. Então, a gente já está fazendo as checagens, as verificações. O William, se não entrou em contato com vocês ainda, vai entrar nos próximos dias. Eu mesmo já entrei em contato com alguns também. Estamos resolvendo tudo que tem que ser resolvido. William, você sabe me dizer se você já recebeu a transferência da conta? Que eu mandei, consegui lá tudo ontem e ficou pendente só de te encaminhar. William, está online ainda? Conseguiu confirmar se você já recebeu? Online, mas é que tá caindo, a minha internet tá... Alô? Tá, tô ouvindo. Não. Ainda não estou liberado na conta, ainda não consigo fazer boleto, ainda não. Tá, então eu vou tentar resolver isso hoje. Ontem eu conversei com o nosso gerente, já estava em ordem, e ficou faltando um documento meu, eu encaminhei ontem mesmo no mesmo horário, e daí hoje já deve estar organizado até o final do dia. Ótimo. João Adriano, tem alguma correspondência? Horas que já foram faladas? Abaixo do PH nós já falamos, inclusive, tá? Não foi recebido mais nada. Então tá, muito obrigado. Gente, uma coisa que eu quero comentar na próxima reunião, eu vou fazer as contas ainda, mas é sobre o Clube Cidadão. Eu vou dar uma estudada como é que a gente faz isso, justamente para a gente ter mais uma empresa cidadã no nosso clube. Se alguém tiver interesse em participar dos projetos que nós estamos montando, tanto da empresa cidadã ou do Empresas Amigas do Clube, que já está rodando, quem quiser ver lá no YouTube, tá visível as alterações que nós fizemos. Essa reunião mesmo vai ser editada, colocada à margem prometida, e vai ser transmitida nas redes sociais depois de editada. Então, ela vai ficar no mesmo formato das outras reuniões, basicamente, que a gente está trabalhando, e todo esse dinheiro arrecadado ou é para projetos, todo o dinheiro da Empresa Amigos do Clube direcionado para projetos do clube, e o Empresa Cidadã, a Fundação Rotária, como a gente já sabe. Então,
Quem não viu ainda, eu vou mandar os links das reuniões no grupo. Ficou bem interessante, a gente está conseguindo... eu estou vendo um crescimento real na nossa mídia social. Apareceram algumas pessoas que nunca tinham entrado lá. Eu ainda não fiz os devidos convites, que eu acho que eu devia fazer, mas quero discutir algumas coisas ainda com o meu Imagem Pública para melhorar a divulgação disso. E daí a gente já vai ampliar esse projeto. Que mais? Bem, era isso por hoje, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário antes do encerramento da reunião? Só mandar um abraço pro Emanuel que tá aí, só que espera parar de gravar para daí a gente conversar direito, né? Então, lembrando a todos que essa reunião foi gravada e que será divulgada nas mídias sociais do clube após sua edição, e declaro encerrada a 5ª reunião ordinária do Rotary Clube de Maringá Norte do ano Rotário 2021, sob o lema "O Rotary abre oportunidades". Muito obrigado a todos, companheiros, e